Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá que realizamos na Beit Mashiach todos os Shabbatot a partir do horário do Havdalah. Nós temos agora alguns assuntos muito importantes que são realmente para a nossa edificação, principalmente no contexto do judaísmo messiânico. Hoje vamos falar sobre um assunto que às vezes não se atenta muito para isto. Vamos falar sobre o castigo e a ira de Deus. Vamos começar lendo um texto do profeta Abacuque. Então, no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 13. Diz assim: Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Vemos que não é de hoje que as pessoas observam esse conceito de justiça, do certo e do errado, se incomodam quando veem que os ímpios, às vezes, parece que vivem tão bem quanto os justos, ou às vezes até melhor. Então, notamos então que as Escrituras afirmam aquilo que passa na cabeça de muita gente que pensa. Nós temos o entendimento de que o Eterno é santo, é lógico, as pessoas que conhecem a Torá. Entendemos que o Eterno é santo e requer santidade. Entendemos que o mal será punido e o bem recompensado. Contudo, por que vemos pessoas ímpias se darem bem na vida e os que apreciam a justiça passarem tantos apertos? Bem, vamos estudar alguns princípios que regem a ação de Deus com as pessoas. E veremos então como ele age, como age a sua justiça. Vamos considerar que a primeira contravenção da humanidade ocorreu lá no Jardim do Éden. E a primeira punição também foi lá. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 3, versos 22 e 23. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então o homem conheceu o mal e, quando conheceu o mal, ofendeu o Criador. O castigo foi que ele perdeu o Éden. Perdeu o direito de continuar habitando o Éden, perdeu a boa vida que ele levava lá, perdeu também o acesso à árvore da vida para continuar, então, mortal agora. Pois o homem não foi criado imortal. A árvore da vida é que prolongaria a sua vida na terra. Agora observemos o detalhe. Deus castigou o homem para que ele se corrigisse, não por uma simples vingança. Vemos aqui o cumprimento da palavra que nós encontramos em Hebreus 12:6. Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Vamos ver agora alguns exemplos de personagens bíblicos que foram castigados para disciplina. Nós podemos lembrar, então, do caso de Jacó. Nós vamos lembrar de Moisés, Sansão, o rei Davi, só para citar os mais famosos. Bem, ser disciplinado pelo Eterno, na verdade, é um privilégio, se olharmos pelo ângulo certo. Aparentemente, nós sabemos que nenhuma disciplina é agradável, ninguém quer ser disciplinado
porque ser disciplinado diz respeito a um monte de coisas que nós falhamos, temos alguma dívida nisto, mas no contexto do nosso Deus, sinta-se privilegiado se for disciplinado. Pensa bem. Primeiro, ele nos olha com olhar de pai. Ele ama, provê, protege, ensina e corrige. Você já imaginou se nós fôssemos desprezados? Significaria que ele não daria a atenção necessária para nos sentirmos filhos, não falaria conosco e não ouviria as nossas orações. Em contrapartida, devemos considerar que existem pessoas que são desprezadas pelo Eterno. Quem são essas pessoas? São aquelas que desprezam o Criador e ele sabe que nunca irão mudar. Vamos ver o texto de Neemias, capítulo 9, e o verso 26. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis. Certamente que o texto se refere ao povo de Israel, primariamente, mas é perfeitamente aplicado às nações, a todas as nações, desde sempre. Sobre estas pessoas consideradas detestáveis, temos algumas considerações. Algumas pessoas têm uma existência, vamos dizer assim, apagada. Vivem como querem, adaptam-se à sociedade. Não se importam com a vida espiritual ou não a priorizam, mesmo tendo tido oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. Cumprem os seus anos de vida sem grandes realizações e, por não amarem a Deus e rejeitarem o Messias e Salvador, se tornam desprezíveis ao Criador. Morrem e simplesmente aguardam o juízo, pois diante do Santo de Israel não tem meio termo. Ou é salvo ou não é. Podemos dizer que a maioria das pessoas se enquadram nesse perfil, simplesmente desprezam e são desprezados por Deus. Então, realmente, se formos analisar, a maioria das pessoas passam despercebidas. Não somente diante da sociedade, mas, nesse contexto, até mesmo diante do Eterno. Já algumas pessoas são mais ousadas e se tornam blasfemadoras e inimigas do Eterno intencionalmente. São arrogantes, não acreditam em castigos, humilham e tentam desacreditar os filhos de Deus com gracejos e afrontas. Nesse caso, essas ações os fazem ser culpados de ofender a Deus e se tornar, então, detestáveis. Quais são as consequências disto? A mão do Eterno pesará sobre eles. Vamos ler o que está escrito em Números 16, verso 29. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Essa foi uma frase proferida por Moshe, uma situação que vocês vão lembrar. Isso vale para Israel e vale para as nações. Por exemplo, vamos lembrar então a situação de Corá, em algumas versões. Corá afrontou Moshe e Arão, tentando destituí-los de suas funções
que foram instituídas pelo Deus de Israel. Então eles desejavam assumir a liderança e a autoridade sobre o povo hebreu. Korah juntou mais de 200 pessoas. Então a questão é, o que aconteceu? Qual foi a resposta a esta rebelião? Foi a terra se abrir sobre os seus pés e de seguidores de Korah. Eles morreram, a terra se abriu, algo sobrenatural aconteceu ali. Agora, eles não puderam continuar a ter uma vida normal. Morreram e foram logo sentir o desprezo de Deus. Podem ter certeza sobre isso. Os habitantes de Sodoma eram pecadores contumazes. Não respeitaram nem Ló, nem os anjos. Portanto, tornaram-se detestáveis aos olhos do Eterno. Qual foi o resultado disto? Foram calcinados pelo fogo do céu e ainda ficaram sabendo que existe um Deus a quem prestarão contas, pois ao morrerem passaram a ter ciência de que há uma existência depois da morte, que eles então perderam a oportunidade, não poderão mais se acertar com o Criador, porque não podem voltar atrás. Bem, são exemplos que nós vimos que houve uma resposta de Deus imediata sobre estas pessoas, mas que se tornaram detestáveis. Mas poderá alguém dizer, existem pessoas que afrontam o Eterno e não sofrem nada. Como fica isto? Bem, por gerações, vamos analisar isto. Povos no mundo inteiro adoraram deuses que não são deuses, veneraram demônios, sacrificaram pessoas derramando sangue e viveram normalmente até a velhice. Nós sabemos de governantes cruéis que reinaram de forma tirânica por anos, matando um número imenso de inocentes indiscriminadamente e não sofreram nenhuma retaliação direta da parte de Deus e morreram de forma comuns aos homens. Nós também vemos pessoas desonestas que roubam pessoas não se importando se as vítimas irão sofrer com isso ou não, sendo que por vezes mataram para conseguir o seu intento, mas mesmo assim conseguiram evitar tanto a justiça dos homens como não sofreram nenhuma interferência sobrenatural. Então como fica isso? Não haverá justiça? Bem, o Salmo 73, ele dá a resposta. Nós vamos ler agora dos versos 2 ao 12. Diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Então estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo?
assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Vemos aqui o salmista já expressar um tipo de pensamento comum a muitas pessoas. Só que nesse mesmo salmo vem a resposta. Então a resposta segue-se no verso 16 até o 20, que diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente, os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então o salmista já entendeu que não é sem retorno a maneira das pessoas ímpias agirem. Bem, o Eterno executará a justiça no dia em que julgar as nações e cada um der conta das suas ações. Eventualmente, o Eterno pode até usar as ações de pessoas cruéis e injustas para cumprir o seu próprio intento neste mundo, como foi o caso de Faraó com Moisés, ou até mesmo Hitler com os judeus. O Eterno pode usar os maus, sim. Contudo, a culpa de cada um será julgada com severidade. Curiosamente, irmãos, existem algumas pessoas que dizem conhecer o Eterno, mas que advogam a ideia de que Deus é tão bom que jamais irá castigar ninguém, que não existe condenação eterna e que ele é só amor e perdão. Infelizmente existem pessoas pensando assim. Bem, se dependesse só da vontade humana, talvez fosse assim mesmo. Mas o Eterno não pede a opinião dos homens e nem requer os seus conselhos. Jó 38,4 já dizia: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Pois bem, a Torá diz se Deus castiga ou não. Salmo 118, verso 18, diz assim: o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. É um caso que nós já analisamos, que o objetivo é educar. O propósito é trazer o entendimento, trazer melhora para a pessoa. Então, o Eterno castigou. Então, o salmista diz assim. Lá em Isaías, capítulo 24, versos 21 e 22, diz assim: naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Nesse caso, o objetivo é se vingar. Sim, se vingar, pois só o Senhor pode se vingar. Então, nós não devemos considerar a possibilidade de nós nos vingarmos. Mas Ele, o nosso Deus, tanto pode que vai fazer. Ele vai se vingar. Pode parecer estranho, não parece? Vamos ver o que diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu
povo. A própria Torá diz claramente que haverá vingança da parte do nosso Deus. A ira do Criador é uma realidade. O Salmo 95, verso 11 diz: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Para quem acha que todo filho de Abraão é salvo só porque é judeu, lembre-se, a multidão que saiu do Egito foi reprovada, porque esta palavra foi dada a Moshe justamente no momento que eles estavam saindo do Egito. Aquela multidão de pessoas que estava ali. Não pense que os falsos seguidores do Mashiach escaparão. Em Hebreus 10, versos 30 e 31, diz assim: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso tudo está escrito. Depois de tudo isso, então o que nós vamos concluir? Que nós que somos salvos, só nos resta valorizar e muito a salvação que recebemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Está em Hebreus 2, verso 3. Irmãos, como filhos de Deus, somos privilegiados pelo seu amor. E temos uma grande responsabilidade. Lá em Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai as boas novas a toda criatura. Porque nós não sabemos quem será condenado e quem não será. Assim nós poderemos levar multidões a escaparem da ira do eterno Criador. Vamos pensar bem sobre todas estas coisas e que o Eterno então os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. E amém.